Muito bom dia, irmãos, amados da Terceira Igreja Batista do Porto. Vamos então começar mais uma escola bíblica dominical, onde nós hoje estudaremos o capítulo número 17 da Confissão Batista, Confissão de Fé Batista de 1689. Vamos ter uma palavra de oração. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Deus, nós queremos nessa manhã, Pai, te agradecer pelo nosso estar hoje na tua casa mais uma vez, Pai, pela presença de cada irmão mais uma vez na tua casa, para te louvar, te cultuar, Pai, para estudar a tua santa palavra, estudar as sagradas escrituras, estudar aqui, ó Deus, a tua palavra, Pai, que é tão rica e é tão útil para os nossos dias, Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, ser com cada irmão, que o Senhor possa, Pai querido, trabalhar no coração, na mente, deixá-los cativos ao teu ensino, Pai, à tua vontade, nada venha nos tirar a atenção, que nós possamos, ao estudar a Confissão de Fé Batista, Pai, estar com os olhos totalmente voltados para a Bíblia, pois é nela que a Confissão de Fé se espelha. Quando estudamos a Confissão de Fé, Pai, nós estudamos a Bíblia, ó Deus. E ali, Pai, é a nossa única regra de fé e prática. Que nós possamos, ó Pai, aprender, nos edificar e com tudo isso, ó Pai, glorificar o teu santo e poderoso nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quantos aqui têm certeza da salvação? Ou tem alguém aí que não tem a certeza? Pode responder, tá? Não é uma pergunta que a gente tem que acertar ou não acertar, mas tem alguém que diz assim, puxa, eu não tenho certeza porque eu ainda não entendi isso. Eu não tenho certeza porque eu ainda acho que é assim ou assado. Alguém vive com isso no coração ou uma espécie de confusão no raciocínio? Bem, se tem, eu digo que nós vamos hoje estudar sobre a perseverança dos santos, e essa doutrina, ela nos dá uma excelente base, ou uma base muito completa, sobre que nós devemos, segundo a Bíblia, entender isto e ter a certeza plena da salvação. Nós podemos, e segundo a Bíblia, nós devemos ter certeza da salvação. Tá bom, meus irmãos? Alguém aqui crê em Cristo? Penso que todo mundo crê em Cristo. Crê cegamente, piamente, totalmente em Cristo Jesus? Sim, penso que sim. Ao crer em Cristo Jesus, ao entender a obra de Cristo Jesus, o que ele fez na cruz do Calvário, e viver isso com fé, através da fé que ele mesmo nos concede, quando acreditamos naquilo, nós temos que entender que aquilo que ele fez é suficiente para que nós tenhamos a certeza da salvação. Porque não depende, meus irmãos, de nós, não depende do que somos, não depende do que fazemos, porque muitas vezes não fazemos aquilo que é correto. Não depende da nossa conduta, depende daquele sacrifício feito por Cristo. E ali, neste sacrifício, a nossa salvação ela está consumada. Se nós cremos em Cristo, nós temos que bater no peito e dizer: somos pó, somos insuficientes e merecedores, mas pelo que ele fez, nós temos a certeza da salvação. Se perguntarem, você tem certeza da salvação? A gente logo pensa, não sei, porque hoje eu acordei tarde, hoje eu não queria vir no culto, hoje eu pensei isso. A gente começa a pensar naquilo que fazemos, aquilo que normalmente somos, e a gente diz, eu acho que pode ser que eu não seja salvo. Não é por nós. É Cristo que nos garante a salvação.
Então dizer que eu não tenho certeza da salvação, ou quando assumimos que não temos certeza de que somos salvos, é o mesmo que dizer que não temos certeza se cremos em Cristo. É como dizer por aí na rua, olha, eu vou na igreja ali há 10 anos, eu vou há 20, há 40 anos, mas eu não sei se eu creio naquilo que eu escuto lá. Eu não sei se eu creio na Bíblia. Eu não tenho certeza se eu tenho uma fé total na obra de Cristo Jesus. Isso significa, eu não sei se eu sou salvo, porque depende dele. Amém, meus irmãos? É só uma entrada para que a gente então possa dar início aqui a esse estudo que se chama Perseverança dos Santos, capítulo 17 da Confissão Batista. Então vamos ler um primeiro ponto do primeiro parágrafo. Algum irmão pode ler, por favor? Eu vou pedir que sempre que alguém lê, use o microfone, porque normalmente no áudio não aparece a leitura, ok? Aqueles a quem Deus aceitou no amado foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito e receberam o dom da preciosa fé dos seus eleitos. Não podem nem total nem finalmente cair do estado de graça, mas certamente perseverarão até ao fim e serão eternamente salvos, considerando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, pelo que Ele os gera e ainda os alimenta em fé, arrependimento, amor, alegria, esperança e todas as graças do Espírito para a imortalidade. Amém, meu irmão? Então está falando assim, aquele a quem Deus aceitou no amado aqui, meus irmãos, é aqueles a quem Deus aceitou em Cristo, pela obra e o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário, os eleitos, certo? Estes todos foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito. Ou seja, já estudamos aqui o chamado eficaz, que o irmão Nelson nos ministrou, já estudamos a santificação, que o irmão Rony ministrou. Nós entendemos sobre ser chamado eficazmente. Quando Deus chama, ele chama pelo nome. E ele, quando chama, é porque ele já elegeu antes da fundação do mundo. E estes, eles têm o seu chamado perfeito por Deus. O chamado eficaz é um chamado que ele é um chamado pessoal a cada um. E quando chama, e quem chama, é Deus que o faz. E ele não faz nada pela metade, meus irmãos. Então, estes, eles são então santificados, como diz aqui na confissão, pelo seu Espírito, e receberam o dom da preciosa fé, que nós já vimos também, já estudamos, e eles não podem, quando chamados, não podem nem total, nem finalmente cair do estado da graça, ou seja, o estado da graça é o estado da salvação. Estão percebendo, meus irmãos? Estar na graça de Deus, viver na graça do nosso Deus, é ter sido chamado de forma eficaz e andar em santificação nesse período que estamos aqui, nesse período que vivemos aqui, nessa vida que temos nesse mundo. E onde Deus, dia após dia, vai nos santificando. Então, não podem, e aqui fala, nem total, nem finalmente cair, perder a salvação, mas, contudo, perseverarão até o fim. Os chamados, meus irmãos, eles continuarão a buscar ao Senhor até o fim. Eles se voltarão em muitos momentos, em diversos momentos, para Deus, para as coisas do Senhor.
E eles serão, então, eternamente salvos, considerando que os dons e a vocação de Deus, eles são sem arrependimento. O que é isso? Deus faz de uma forma perfeita, de não voltar atrás. Quando ele elege a pessoa, ele elegeu e pronto. Ele não dá o braço a torcer e diz, errei. Olha, elegeu o irmão Nelson, opa, errei. Não, meus irmãos, ele elege de uma forma sem arrependimento. Pelo que ele gera, Deus, gera e ainda os alimenta de fé. Olha os itens: de arrependimento, os frutos do Espírito, de amor, de alegria, de esperança e todas as graças do Espírito. Para quê, meus irmãos? Para a imortalidade, para a vida eterna. Está bem claro isso? Vamos ver isso aqui na Bíblia, tá? A gente estuda a confissão como uma explicação de base para que o que a Bíblia fala, porque não é a confissão que nós na íntegra estudamos, e sim a Bíblia. Então, se está aqui, a gente tem que entender isso na Bíblia. Muitas vezes a gente pode se perguntar, puxa, eu vou estudar a confissão? Desculpa. Vou estudar a confissão? Por que a gente não estuda a Bíblia? Pensamento corretíssimo. Por que a gente não estuda a Bíblia? Vou parar para estudar a confissão de fé. Gente, a confissão de fé tem e deve e está baseada na Bíblia. E se alguma coisa na confissão de fé, o pastor já citou várias vezes isso aqui, estiver em desacordo, ficamos com a confissão, certo? Não, com a Bíblia, perfeito. É a Bíblia que é a regra de fé e prática. Amém, meus irmãos? Tá claro isso? Então vamos abrir, eu vou pedir para que os irmãos abram em João 10, vamos ler do 28 ao 29. Outro irmão já pode abrir em Filipenses 1, verso 6. E um outro irmão, 2 Timóteo 2, 19. E um outro irmão também, João 2,19. 1 João 2,19. Então, primeiro verso, João 10, 28 e 29. Alguém pode ler, por favor? Dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. Ok. Meu Pai, que mais Deus, é maior do que todos. Amém. E ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Amém. Obrigado, minha irmã. Então, assim, se o pai dá ao filho, não é qualquer um que dá para qualquer outro. Porque é ele que deu a vida eterna. E como a irmã leu, jamais perecerão. João cita a Bíblia inspirada, soprada por Deus, é a palavra de Deus. E ele diz, e lhes dou a vida. Ele não fala, e lhes darei. Ele não fala isso, ele diz, eu lhes dou. Então aquele que foi chamado tem a salvação. Tá bem, meus irmãos? E jamais perecerão. E outra coisa, ele reforça, ninguém as arrebatará da minha mão. Quando ele fala ninguém, é ninguém. Não é nem um fortão de cima dos céus, nem algo debaixo da terra, nem uma força talvez tida por nós humanos como superior. Ele é o Senhor dos senhores. E ele fala, quando eu dou para o filho, ninguém tira. Então é ele que está falando, é ele que deu, é o pai que deu ao filho, é o filho que recebeu. Nós não temos como sair desse poderoso laço de amor. Se nós quisermos bater o pé, eu vou perder a salvação hoje, e bater no peito, não é possível, meus irmãos, porque não é qualquer um que nos segura. Vocês estão entendendo que quando assumimos que somos salvos,
para muitos parece uma arrogância. Ele diz que é salvo, ele é arrogante. Não, eu sou humilhado, porque eu digo assim, eu não tenho condição, eu não consigo ser salvo, e não é por mim, mas é por Deus, o Pai, que deu ao Filho. É aquilo que ele fez, eu creio em Jesus. Então, quando eu creio, eu me humilho, eu sou pequeno e assumo que é Ele que tem o mérito. É Ele que é o grande. Tá entendendo, irmãos? Tá claro isso? Então nós temos que ter certeza se cremos em Cristo ou não cremos em Cristo. Aí pergunta, como que eu vou saber se eu creio mesmo? A gente vai ver isso mais para frente, mas eu vou dar um spoilerzinho, tá? Você vai saber se você crê mesmo, se você tem vontade de ler as Escrituras, se você tem vontade de estudar a palavra de Deus, você tem vontade de falar de Jesus para os seus amigos. 3 coisinhas, poderia citar muitos mais. Se você ama o seu irmão e é piedoso, se você tem vontade de fazer para os outros aquilo que gostaria que fizesse para si, de acordo com a palavra de Deus. É assim que você é? Então você crê em Jesus. Então você crê em Cristo. Agora, se você não gosta de vir para o culto, não gosta de ler a Bíblia, não gosta de... Puxa, eu vou só no culto porque eu vou escapar da escola dominical. Escola dominical é Bíblia. Às vezes tem um irmão aqui que... Puxa, mas é a Bíblia. Nós temos que mirar para a Bíblia quando gostamos de Cristo, quando amamos o Senhor. A gente não liga para o irmão que tem, muitas vezes, baixa estatura, ou às vezes é muito bonito, que nem o Rony. Não, depende do irmão. Depende de Cristo. A gente tolera, a gente suporta. Agora, a não ser que a gente venha aqui falar asneiras. Aí, eu já digo, não escutem. Mas, se sim, você pode dizer, eu creio em Cristo. Agora, se você não prioriza Jesus e as coisas de Deus, cuidado. Cuidado, porque a coisa pode ficar quente para o seu lado. A salvação pode não estar bem clara. Forte indício de que o inferno está te cercando. Acorda. Acorda. Tá bem, meu irmão? Vamos adiante. Ainda no primeiro parágrafo, alguém pode ler. Eu vou pedir para quem for ler e conseguir ler, falar no microfone, tá? Eu mesmo leio aqui. Apesar de muitas tempestades e inundações surgirem e combaterem contra eles, contudo, estas nunca poderão tirá-los dessa fundação e rocha, em que, pela fé, eles estão firmados. Não obstante, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás, a sensível visão e do amor de Deus podem estar por um tempo nublada e obscurecida para eles. Até aqui, meus irmãos. O seguinte, desculpa que aqui deu um probleminha. Não é que eu tô pesado, é que a madeirinha é sensível mesmo, tá? Não é... Não vão pensar que eu tô muito pesado. Mas vamos lá. Brincadeiras à parte. Então, assim, apesar de muitas tempestades e inundações, muitos problemas, muitas situações adversas do nosso dia a dia surgirem, meus irmãos, na nossa vida e irem de encontro ao nosso dia a dia, essas pessoas ou esses problemas nunca poderão tirar a salvação ou tirar aqueles eleitos do estado da graça totalmente. Não poderão. Até podem fazer com que esses problemas os enfraqueçam, podem fazer com que esses problemas tornem a pessoa um pouco mais vulnerável e se afaste de Deus por um tempo. Deixe de estar com aquela chama acesa de maneira que todos possam ver por um tempo, mas não para sempre. E porque a gente está firmado não em nós,
não nas nossas fraquezas. Relembro, falei há pouco, somos fracos, mas estamos firmados ou somos salvos porque Cristo morreu por nós na cruz, porque o Pai deu o nome de cada um ao Filho, não é por nós. Eu já mostrei uma vez, talvez aqui à frente, que quando estamos na graça é como se estivéssemos segurando em alguém, mas na verdade o que acabamos de ler é que Deus segura em nós, não nós seguramos em Deus, tá bem? Então se fosse somente por nossos méritos e força, nós soltaríamos no primeiro problema e adeus graça, adeus eternidade com o Senhor, adeus as coisas da glória e direto mergulhando no inferno. Mas como é Ele, o Pai, que segura na nossa mão, a gente vai passar por vento, problemas, por coisas, mas Ele não solta. Ele é mais forte do que tudo e do que todos. E Ele que garante a nossa salvação. Tá claro isso? É o Pai que segura. Por que tu é salvo? Porque Ele me segura. Se fosse por mim, eu soltava já. Estão entendendo, meus irmãos? Então, por mais que alguma coisa faça nos balançar, nós parece que nos estaremos por um tempo afastados e talvez podemos estar afastados do Senhor, mas Ele está conosco. Ele está ali nos dando um limite, porque se somos salvos, Ele não vai deixar escapar. Ele sequer nos solta, Ele permite a dificuldade para nos polir muitas vezes. Agora, o fato de nos afastarmos é responsabilidade nossa. De cairmos em pecado é responsabilidade minha, sua, não é de Deus. E Ele cobra por isso. Ah, tu tá afastado? Seu Nelson, muito bem. Ele cobra. Ele é justo. Davi, quando se afastou, Deus mandou o juízo na família de Davi, e a gente vai ver isso mais à frente, lá no Salmo 51. Mas lendo até aqui, eu vou pedir para que alguns irmãos leiam, deixa eu ver aqui, Salmo 89, alguém pode abrir, 89, o verso 31 e 32. Outro irmão, por favor, pode abrir em 1 Coríntios 11, 32. Quando eu falo assim, alguém pode abrir, ou outro irmão pode abrir, tá bem para vocês? Ou querem que eu diga? Por favor, Nice leia isso e Miguel leia aquilo. Vocês escolhem? Salmo 89, 31 e 32. Tá bem assim? Ou querem que eu peça nominal? Porque às vezes parece que ninguém lê, porque ninguém pediu. O que fica confortável? Tá bem, entendi. Tá bom. Salmo 89, 31 e 32. Se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Uau! Se violarem os meus mandamentos, se deixarem de ler a palavra, se não priorizarem as coisas de Deus. Segunda parte que o irmão Nelson leu, punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Ficou claro, irmãos? Ou alguma coisa não ficou entendida? Por favor, alguém lê 1 Coríntios 11, 32. Algum irmão? Se habilita? Tempo. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém, obrigado, minha irmã. Olha que forte, obrigado, minha irmã. Mas quando julgados, somos disciplinados. E por quem? Quem que disciplina? O Senhor. Olha que forte, irmã. Para não sermos condenados com o mundo. Ele disciplina, mas não para a morte, ele disciplina para a vida.
É como um pai que disciplina o filho e diz, meu filho, aqui não, este é o caminho. Ele não disciplina dizendo assim, ah, tu errou, agora, olha, vá para o lago de fogo. Não. Não. Ele disciplina para a vida. Do 2 em diante, algum irmão consegue ler? Mas, dali em diante. Mas ele ainda é o mesmo. E eles terão a certeza de estarem guardados pelo poder de Deus para a salvação, onde gozam de sua herança adquirida. Elas estão gravadas na palma de suas mãos, e os seus nomes estão escritos no livro da vida, desde a eternidade. Amém. Obrigado, minha irmã. Então, aqui fala que se sair do caminho, ele açoita, ele disciplina, certo? Mas diz ali, mas ele ainda é o mesmo. O Senhor não muda. O Senhor é aquele que fez as promessas. O Senhor é aquele que elegeu lá antes da fundação do mundo. E ele não muda. Se ele elegeu, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que ele disse. E aquele que foi eleito, e ele tem os seus eleitos, ele vai os conduzir à vida eterna com ele na glória até o fim. Ele vai cumprir aquilo. Ele é o mesmo e eles terão a certeza de estarem guardados pelo poder de Deus para a salvação. Isso é maravilhoso, meus irmãos. E eles vão poder se alegrar, gozar naquela herança adquirida, nos dons, no estar com Cristo, no estar com Deus, num local sem choro, sem pranto, sem dores, sem diferenças, com plena igualdade, com abundância de tudo, onde a própria luz será o próprio Senhor. E isso, meus irmãos, porque lá na eternidade ele elegeu a cada um de nós. Ele tem os seus eleitos, ele tem os nomes gravados na palma das suas mãos, como lemos, e os seus nomes estão escritos no livro da vida, e ele não muda. E ele não muda. Eu vou pedir então para que alguns irmãos leiam Malaquias 3:6. Alguém pode abrir? Seis, por favor. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Amém. É a confirmação de que o que falamos está na Bíblia, meus irmãos. Ele fala, eu não mudo, eu sou o Senhor. E os filhos de Jacó, a descendência espiritual de Deus, por isso, e que somos nós, aqueles que creem em Cristo, por isso não somos consumidos, porque ele garante aquilo que ele falou. Então vai acontecer alguns temporais, alguns ventos, alguns problemas que sempre serão para nós como provas, muitas vezes provas quase que impossíveis de passarmos por ela, mas ele está ali segurando na nossa mão. Ele está controlando o barco, ele é o Senhor de tudo e de todos, maior e mais forte que tudo e que todos. E ele controla a situação. Muitas vezes quando a gente vê que o barco vai virar, e vira, nós estamos embaixo, dentro do barco e água, e ele é o Senhor. Ele é poderoso para reverter a situação que parece que já não reverteria mais, porque ele é o mesmo e ele é o poderoso. Amém, meus irmãos?
Algum irmão pode ler o parágrafo 2, então finalizamos o primeiro parágrafo, vamos para o parágrafo 2. Pode ler o parágrafo 2, a primeira frase só, até ali onde diz o número 4. Esta perseverança dos santos depende, não do seu próprio livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição. Desculpa, pode ler até o final, por favor. Que flui a partir do livre e imutável amor de Deus, o Pai, sob a eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da união com Ele, da promessa de Deus, da permanência do seu Espírito, da semente de Deus dentro deles e da natureza do pacto da graça. De todas essas coisas vem a sua certeza e infalibilidade. Amém, obrigado. Então, assim, essa perseverança dos santos que nós estamos estudando hoje, ela não depende da gente, como falamos lá no início. Ficou claro isso? Depende de quem? Depende de Deus. Não depende do seu próprio livre-arbítrio. Livre-arbítrio? Que isso? Nossa confissão fala que não temos livre-arbítrio. Livre-arbítrio aqui está colocando uma condição volitiva, uma condição de explosão de sentimento do nosso coração. Quando nós muitas vezes fazemos aquilo que está como que por impulso, sabe? Fazemos aquilo que vem na cabeça. E muitas vezes nós fazemos o mal porque é a nossa natureza. Mas não depende de nós, então, segurar essa condição que é natural de fazer as coisas ruins e dizer, olha, eu vou me segurar, porque eu sou livre, eu tenho possibilidade de decidir e definir baseado ou dentro dos decretos do Senhor, e eu não vou fazer o mal. Hoje eu vou fazer o bem. E daqui para frente eu vou ser bom e vou fazer o bem. Não, meus irmãos. Não depende dessa condição de um suposto, então, livre-arbítrio para que a gente persevere em Cristo, para que a gente persevere nas coisas de Deus. Mas depende única e exclusivamente da imutabilidade do decreto da eleição, daquele que elegeu antes de começar tudo, antes de criar a terra, da eternidade, lá no princípio, Deus elege e ele não muda, como já lemos. Quando ele elege, ele mantém até o fim. E é só isso que nos faz perseverar, porque ele elegeu e vem segurando na nossa mão. Ficou claro? Se não ficar claro, levanta a mão e fala, eu falo de novo porque não está claro. É importante a gente entender e ter a certeza da salvação e que depende de Deus. Com isso, eu não estou aqui a falar que então, só depende de Deus e que ele já se elegeu, elegeu, se não elegeu, não elegeu, que eu vou poder ter uma vida de qualquer jeito. Eu vou poder ter uma vida com, vou tirar um tempo sabático, vou ver 80 anos, 78 anos é sabático, não vou procurar Deus. No finalzinho eu procuro. Desculpa. Não é isso que eu estou falando. Não é porque Deus elegeu e é Ele que garante que eu vou tentar me chacoalhar de todo jeito aqui, para tudo que é lado. Não. Nós temos que, e se somos eleitos, certamente desde sempre ou a todo tempo, algo nos incomoda para que a gente vá para o lado do Senhor. Algo nos incomoda para que a gente esteja lendo a Bíblia. Algo nos... Rapaz, esse negócio aqui tem que trocar isso aqui semana que vem. Tá caindo essa banha tudo. Algo nos incomoda para que a gente se volte para Cristo. Se estamos muito descansados no nosso eu, nas nossas coisas, no nosso mundo, preocupe-se. Preste atenção. Algo não está bem. Algo não está bem. É como saber que o caminho é certo aí para Lisboa e eu dizer, mas eu vou aqui por Viana. Eu vou por Viana, Vigo e vou para cima. Não é. O caminho de Deus é para o sul, não é para o norte. O caminho de Deus é a Bíblia, as coisas de Deus é estar com os irmãos. Então, não é porque existe a doutrina da perseverança e que então falamos que não depende de nós e depende de Deus,
que nós vamos ter uma vida dissoluta, uma vida desregrada, uma vida torpe, uma vida voltada para o mundo. Não, prestem muita atenção e avalie como você está vivendo. Tá bem, meus irmãos? Então não depende da suposta liberdade que temos, mas depende da imutabilidade e do amor de Deus, o Pai. Tá? E sobre a eficácia do mérito e a intercessão de Jesus Cristo. Então lembramos que o Pai elegeu, deu ao Filho, e o Filho tem uma ação suficiente de morte de cruz por nós, e o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito Santo, o próprio Cristo, está em oração por nós. Cristo orou ao Pai, pedindo por Pedro. Cristo disse: Senhor, eu rogo por Pedro, para que ele volte. Vamos ver, meus irmãos. Opa, agora caiu tudo aqui agora. Afundou o barco. Vamos ver aqui Romanos 8:30, por favor. As madeirinhas fracas, não é o meu peso também, meus irmãos. Romanos 8:30. Tá bem, pode ler, sim. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, meu irmão, muito obrigado. Então falou aqui, predestinou, aos que predestinou, falou aqui, chamou. Vamos prestar atenção também nos sufixos da palavra último, ou, tá? Predestinou, chamou, justificou, glorificou. Quem fez isso? Deus. Não tem a quem eu chamei, eu justifiquei, não tem ninguém que tenha feito isso. Foi ele que chamou, ele que justificou, ele que glorificou. Uma ação única, exclusivamente do Senhor. É ele quem garante, ele quem penhora a nossa salvação. Romanos 9:11, por favor. E ainda não eram gêmeos nascidos, que praticavam bem ou mal, para que o propósito de Deus com a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que o chamou. Amém. Então, ainda não eram nascidos. Aqui fala de Rebeca, do Jaú e Jacó, exatamente. Eles não eram nascidos e Deus, então, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, tá? Eles ainda eram fetos, não tinham vindo ao mundo e Deus já tinha deixado claro que ali tinha um eleito. Olha que interessante isso. Olha que interessante isso, meus irmãos. E se eles ainda não estavam neste mundo, não tinham visto a luz, é para deixar bem claro, meus irmãos, olhem bem, o que falamos lá no início, é para deixar bem claro que não depende de nós, porque eles não tinham feito nada, eles ainda eram bebês, fetos, ainda não tinham nascido, não tinham feito bem a alguém, nem mal a alguém, por assim dizer. Então depende de Deus para que Ele nos, então, tenha nos eleito e nos perseverado em nós. E então nós perseveramos nele. E da promessa de Deus também, vamos ler, por favor, alguém pode abrir Hebreus 6, 17 e 18. Fala da promessa de Deus. Depois alguém já pode abrir no 1 João 3,9. Hebreus 6, ler o 17 e 18, por favor. Por isso, Deus não quis mostrar mais clemente aos herdeiros da promessa
a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus imita, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança. Está claro esse verso, meus irmãos? Deus quis mostrar de uma maneira impetuosa, firme, aos herdeiros da promessa, aos eleitos, a nós, a sua imutabilidade, como vimos e lemos lá em Malaquias, aquilo que ele tinha claro como um propósito de se colocar sob juramento e cumprir. Como quem disse, se você foi eleito e eu que garanto, você vai ser um eleito eterno. Você não pode perder a salvação porque eu seguro na tua mão e não é tu que seguras na minha mão. E as promessas de Deus não são mentirosas, como ele fala aqui, para que não mintas. E isso ele fala aos hebreus que estavam querendo sair das práticas do cristianismo e voltar para o judaísmo. Ele dá um alento, ele dá um encorajamento, o autor dos hebreus, a estes. Ele os encoraja dizendo, tenhamos nós essa certeza e nos voltemos para essa base sólida, essa rocha que é Cristo, que é o nosso refúgio. E esqueçam essas esperanças propostas que não vale a pena, que são sombras do Senhor. Tá bem? Depois nós temos aqui a permanência do seu Espírito, da semente de Deus, dentro da natureza deles, dentro deles. Alguém pode abrir em 1 João 3, verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém. Então, assim, todo aquele que é nascido de Deus, permanece nele o Espírito Santo da promessa. Aquele que, como diz lá em Efésios, nos selou quando cremos, quando ouvimos a palavra da salvação, o Evangelho, e esse Espírito permanece no eleito, mas este pode ter a sua trajetória, muitas vezes, sinuosa. Não significa que porque pecou, perdeu a salvação. Ah, então posso pecar, é? Não. Quando pensa assim, aquele que pensa assim já pode ter certeza que não é um salvo. Aquele que pensa que pode pecar porque Deus garante, pode ter certeza que não é um salvo. Mas aquele que diz, ai, eu pequei, e não só fala, mas sente e chora, e fica compungido, coração contrito, esse certamente Deus ali trabalha. Porque o Espírito Santo o incomoda, o Espírito Santo o constrange. E da natureza do pacto da graça também, algum irmão pode abrir Jeremias 32, 40, por favor. Jeremias 32, 40. Nelson, acho que não vai dar tempo. Se deu bem. Farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem. Eu porei meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém. Farei com eles uma aliança eterna. Olha aí, falando do pacto da graça, tá bem, meus irmãos? E segundo o qual ele, de novo, fala da sua imutabilidade e da sua proteção divina. Não deixarei de lhes fazer o bem e porei o meu temor no seu coração. É o que nós acabamos de falar. O Espírito Santo trabalha e a pessoa sente um temor. Quando fala temor, fala respeito pelas coisas de Deus. Ela não diz assim, não tem aí. Tá tranquilo. Tudo certo. Não.
Não, não é assim. Ela teme e treme ao Senhor, certo? De todas essas coisas vem a certeza da infalibilidade. Vamos adiante aqui. Aqui estamos. Parágrafo 3. E embora eles possam, através das tentações de Satanás e do mundo, da prevalência da corrupção remanescente neles e da negligência dos meios de sua preservação, caírem em pecados graves e por algum tempo continuar neles. Vamos ver o que significa isso, tá? Então, embora, como já falamos, por causa das tentações de Satanás e do mundo e da prevalência da corrupção, ou seja, da força da corrupção, que ainda resta em cada um deles, ou seja, dos salvos, dos eleitos, e da negligência dos meios de graça, como falamos, aquele negócio de o mundo está sobre mim, então eu vou negligenciar, não vou ao culto, eu não vou ler a Bíblia, não vou ter a reunião com os irmãos, ou vou pelo menos, não vou na escola bíblica, enfim, aquela coisa de, sabe, separar as coisas de Deus para ser quando dá, e não priorizar as coisas de Deus. Não falo em priorizar simplesmente na agenda, mas priorizar no coração e na mente, priorizar na vida, priorizar... Sabe quando que eu tenho que priorizar alguma coisa? Primeiro, pela importância dela. Mas também, muitas vezes, a gente coloca prioridades porque tem uma agenda cheia. Opa, eu tenho tanta coisa que eu vou priorizar, né? É assim, não é? E aí, a gente acaba deixando as coisas de Deus para quando dá, para quando pode, porque daí entra na lista, né? E essas coisas, quando Deus, observe as vossas listas, quando as coisas de Deus ficam para quando dá, preste atenção que a coisa está perigosa. Prestem atenção porque a coisa está um pouco gelada. E se está gelada, Deus está permitindo esse gelo. E se Deus está permitindo esse gelo, é porque talvez esse é um gelo falso na sua vida que vai acabar aquecendo no final. E se aquecer no final, vai aquecer no inferno. Tá claro, meus irmãos? Prestem muita atenção nisso. Como é a prioridade da nossa agenda? Então, embora eles possam, através das tentações de Satanás e do mundo, da prevalência da corrupção remanescente neles, da negligência dos meios de graça e sua preservação, caírem em pecados graves, porque quando a gente acaba se afastando disso, a gente acaba cometendo coisas em desacordo com a palavra de Deus. Puxa, se eu não leio a Bíblia, se eu não estou com os irmãos, eu vou estar o quê? Eu vou estar lendo algo que não era para mim ler, porque o mundo está cheio de coisas que não é para a gente ler. Se eu não vou na igreja, eu vou estar indo em locais inapropriados, porque pressupõe que se eu não vou na igreja, eu não estou nem mais na igreja, eu não sou mais da igreja. O meu coração diz isso. O meu pensamento diz isso. E as minhas prioridades é o quê? É ir para o mundo. O meu gosto acaba priorizando o mundo. A minha lista acaba priorizando o mundo. E aí o perigo é eminente. Então a gente acaba cometendo pecados graves. Mas, meus irmãos, pela perseverança dos santos e na perseverança dos santos, como vimos lá no início, e quem persevera em nós é Deus, que segura na nossa mão. Por algum tempo a gente anda, ou o salvo, ele pode até andar nessas curvas sinuosas, cair em pecados graves, mas por algum tempo só continuar neles. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Alguém pode ler Mateus 26:70, por favor? Outra pessoa abre Mateus 20. Ali a mesma pessoa, 26:70, depois lê 72 e 74. Meus irmãos, eu vou ler aqui, tá? Eu vou pedir para alguém abrir em Isaías 64:5 e outra 64:9. Eu vou ler o que diz Mateus. Tá bem? Ele, porém, falando de Pedro aqui, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Tá? Depois Mateus 26,
7:2. Então começou ele praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Depois esse foi o 74, ok? Então lá, ele porém negou Jesus os 70, ele negou outra vez, falou ali no 72, no 74, então começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo, certo? Mas aí, acontece que quando assim incorrem no desagrado de Deus, e como diz lá, entristecendo o Espírito do Senhor, a gente vai ver aqui Isaías 64:5. Olha o que acontece. Sais ao encontro daquele que com alegria pratica a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste porque pecamos. Por muito tempo temos pecado e havemos de ser salvos. Entenderam aqui a pergunta? Iraste porque pecamos. E por muito tempo ainda temos pecado. Ainda estamos no caminho errado. E havemos de ser salvos. Então, vindo a ter as suas graças e consolos enfraquecidos, a gente vai ler agora Isaías 64:9. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da nossa iniquidade. Olha, pois, nossos pedidos. Todos nós somos teu povo. Então, aquele que é salvo, ele clama, ele diz: Senhor, olha por nós. Ele pecou, mas Senhor, aqui há arrependimento, olha por nós. Porque nós somos teu povo. Então, ele tem, como diz ali, tem os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas. Meus irmãos, vamos abrir aqui em Salmo 51:10. 51:12, eu vou ler o 51:10, tá? Diz assim: restitui a minha alegria da tua salvação e sustenta-me com o teu espírito voluntário. É o que Davi diz. No 51:10, Davi tinha dito o seguinte: ó Deus, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi havia pecado, Davi havia cometido adultério com Batseba, mas como o Espírito de Deus estava nele, ele já estava com seu nome escrito no livro da vida, o coração dele ainda trabalha e diz: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Ele não perdeu a salvação, mas ele perdeu a alegria da salvação. Então ele pede para renovar o espírito dele, que ficasse inabalável mais uma vez. Depois, prejudicam, escandalizam os outros e atrai sobre si juízos temporais. Quando o crente é salvo, mas ele deixa de estar com o Senhor, deixa de procurar o Senhor, de ler a Bíblia, de estar em comunhão, e acaba cometendo coisas horrendas perante o Senhor, ele acaba escandalizando, diz: olha, o cristiano lá é crente, mas ele faz tal coisa. E os irmãos ficam escandalizados. Muitas vezes levam outros irmãos com ele, leva todo mundo para o buraco. É mais fácil fazer algo ruim, levar um monte com ele, do que fazer uma coisa boa e puxar um. Parece que é o mal prevalecendo. Mas Deus é soberano, então escandaliza os irmãos. Escandaliza os irmãos de uma forma que causa realmente muito desconforto, mas vamos ler sobre isso. 2 Samuel 12:14 nos diz o seguinte: mas posto que com isso deste motivo, e que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então o que acontece? Se afastou do Senhor, negligenciou as coisas de Deus, e o que Deus então coloca à frente de Davi? O juízo. Ah, tu pecou. Ah, tu blasfemou contra mim. Muito bem. E Deus então coloca sobre Davi aquela trágica história que nós sabemos, que morre o seu filho. Então o juízo de Deus vem. Não pensa porque a perseverança dos santos existe, que quando Deus elegeu
e nos deu a condição de sermos salvos antes da fundação do mundo e que a gente então deposita a fé em Cristo, que a gente pode viver de qualquer forma, viver de qualquer maneira, viver como se Deus não existisse, porque o juízo de Deus sobrevém. O juízo de Deus sobrevém e de uma maneira forte. Ainda assim, eles renovarão o seu arrependimento e serão preservados pela fé em Cristo Jesus até o fim. Vamos ler Lucas 22, 32 e para encerrar, Lucas 22, 61 e 62. Alguém pode ler, por favor? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ok. Alguém pode ler Lucas 22, 61 e 62? Então, voltando-se o Senhor, que os seus olhos a ver, e fez-se lembrar da palavra do Senhor que lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chegou a mar de. Obrigado, meu irmão. Então, assim, finalizando, ainda assim, mesmo que nesta perseverança a gente possa cair em pecado, mas o arrependimento, se formos verdadeiramente salvos, serão renovados por Cristo, porque é Ele que intercede por nós. Como lemos aqui, os irmãos leram, o próprio Cristo orou ao Pai e diz: eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Cristo orando por Pedro. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, porque enquanto Pedro estava afastado, escandalizava os próprios irmãos. Primeira coisa que a gente sabe que aconteceu era a segregação entre judeus e gentios, e Paulo exortou Pedro, lembram disso? Vimos semana passada. Então, voltando ao Senhor, como leu o irmão, voltando os olhos, fixou em Pedro e lembrou Pedro da palavra do Senhor. E aí Cristo disse que ele o negaria, então Pedro, saindo dali, chorou amargamente, porque o Espírito Santo o comove, o Espírito Santo o entristeceu. E aqui, para a gente finalizar, eu quero trazer só 2 pequenos ensinamentos para a gente finalizar. Que é o seguinte, 2 aplicações práticas, meus irmãos. Nada, nem ninguém pode nos separar de Deus. Nenhuma força, como falamos, debaixo da terra, acima dos céus, no nosso meio, nada. Porque foi Ele que nos elegeu antes da fundação do mundo. E aqueles os quais Ele elegeu, e pelos quais, não todos, Ele morreu, como diz a Bíblia, de forma clara, estes, por mais que passem em dificuldades, em problemas, em tentações e caiam em pecado, mesmo assim, Deus segura na mão. Não somos nós que seguramos, mas Ele de cima segura na nossa mão. E nós perseveraremos em Cristo. Certo? Isso nos dá a garantia. Dizer que somos salvos, e a Bíblia diz que devemos, se cremos em Cristo, bater no peito para dizermos que somos salvos, é nos humilhar e dizer: eu bato no peito e eu tenho certeza que eu sou salvo, porque eu sou pó, eu sou pecador, miserável, mas não é pelo que eu faço. Eu devo bater no peito e dizer que eu sou salvo, porque é o mérito de Cristo na cruz do Calvário. Dizer que eu não sei se eu sou salvo é dizer: eu não sei se eu creio na Bíblia, não sei se eu creio em Cristo. Então, parece arrogância ter certeza que é salvo, mas não. É humilhação dizer: não dependo de mim, e sim da minha fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Nada nem ninguém pode nos separar desse amor. E por último, que a gente cultive os meios de graça, que a gente busque a Bíblia, busque a comunhão dos santos, que são os irmãos em Cristo, que a gente possa estar juntos na igreja, nos encontros, nos estudos, reunião de oração, nos cultos, e buscando a edificação pessoal e cultuando a Cristo, porque esses são os meios de graça pelos quais Deus usa, trabalha para que a gente se mantenha firme e persevere, para que a gente possa, com isso, em primeiro lugar, não desonrar ao Senhor, não desonrar a Deus, como primeiro ponto, e para que a gente, então, experimente, e não experimente, melhor dizendo, os seus juízos,
como estudamos aqui. Amém, meus irmãos? Vamos ter uma palavra de oração e encerrar. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, pela tua obra planeada lá na eternidade, Senhor, onde o Senhor elegeu os teus filhos, aqueles que seriam salvos, antes mesmo que fizesse a terra, antes de criar todas as coisas, antes da fundação do mundo, e que o Senhor é quem segura na mão destes. Por isso podemos, ó Pai, por essa graça, ter certeza da salvação, viver no teu perdão e perseverar no amor, nas coisas que vêm do alto, Pai. Que o Senhor nos fortaleça a buscar mais a tua palavra, buscar mais as coisas espirituais, nos afastar das coisas do mundo, Pai. Que o teu povo tenha sido edificado e que teu nome tenha sido glorificado em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém.